Agora concedo a palavra ao senhor Augusto Fonseca da Costa, presidente da Associação Brasileira de Vítimas de Aviação Geral e Experimental. Vossa Senhoria tem até 10 minutos. Pode sentar aqui. Eu precisaria de um pointer, se apontador é possível? Não tem. Não tem? Tem aí? Pointer não tem, mas a gente pode passar lá. Gostaria que começasse a apresentação das telas. É só apertar aqui? Ele faz a ponta na tela? Ah, não, isso não. Ah, Não, o é computador, isso. eu pensei que era alvorada, não. Não, o apontador Se sentar eu não consigo mostrar. Entendeu? É difícil, né? Quando vai se dar da largada, era o microfone. Excelente. Excelente. Bom, eu quero esclarecer em primeiro lugar. Tem que apertar aí. É importante, viu, doutor Augusto, ter registrado aí no microfone para que possa ficar registrado nas notas taquigráficas, inclusive para que o nosso relator tenha conhecimento da sua fala. Tá bem. É preciso, antes de mais nada, esclarecer que, aos que estão presentes, que são fãs da aviação esportiva, que eu sou um pioneiro da aviação esportiva também, porque houve nas redes sociais uma campanha de difamação muito grande, me colocando como autor desse projeto do artigo 95, pedindo a proibição dos voos e da fabricação das aeronaves. Inclusive, tem uma ação judicial que também é de uma entidade da qual eu participo e que me foi imputado indevidamente, injustamente, a autoria de um projeto para paralisar também a aviação. Muito bem. Nada disso é verdade, eu tenho provas disso, contratuais e documentais. Muito bem. Vamos em frente. O slide número 10, por favor. Slide não, o arquivo número 10, né? Proposta... chegou às minhas mãos uma proposta que, ao que parece, segundo o Luiz Cláudio, não é a proposta oficial da Abrafal. Então, eu vou aguardar que ela seja apresentada para a gente comentar. Essa reunião não é uma reunião de discussão, como disse o senador Vicentinho, é uma reunião de apresentação de propostas, porque essa discussão deverá se dar nos próximos meses e próximos anos, porque a situação é muito grave, o que está acontecendo na aviação esportiva no Brasil, e não dá para ser resolvido em 10 minutos. Veja só, essas são as sugestões, pode passar à frente, porque nós não sabemos se essa proposta é, de fato, a legítima. Vamos para frente. Mais uma, pode colocar o 11. Eu vou passar bem rapidamente, isso tudo vai ficar disponibilizado. O arquivo número 11. Isso. Então, essa coisa eu venho acompanhando depois que um acidente com uma aeronave dessas matou um filho meu com 19 anos, todo mundo acho que sabe disso. E a gente não é contra a aviação experimental ou esportiva ou qualquer nome que seja dado por causa disso. Nós somos contra o que tem de ilegal nessa aviação. E tem muita ilegalidade que vai ter que ser resolvida na justiça ou no parlamento. Mas, de algum modo, vai ter que ser resolvido. Esse grupo de trabalho, muitos dos quais estão aqui nessa sala, pode passar a outra tela dele, foi composto por algumas entidades, como a própria Abraex, na época, a ABU e a Abrafal, e presidida pelo coordenador do grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho prestou consultoria para a ANAC para fazer regras para os próprios fabricantes. Então, esse é o começo das ilegalidades. Vamos para frente. Veja só, ali você vai ver naquele parágrafo ali... Não, por favor, volta ali. Vejam ali na terceira linha. A ANAC esteve presente como ouvinte a todas as reuniões. Essa não foi uma audiência pública, porque é uma audiência sem público e sem a oitiva do público, segundo a ilegalidade. Vamos em frente?
Então, a ANAC é ouvinte, ela não é participante ativa. Ela ouve, anota e depois baixa a RBHA e RBAX para atender os interesses dos fabricantes. Eu não tenho nada contra a fabricação industrial. Pelo contrário, assim como o Albert, eu jamais voaria numa aeronave que fosse construída por mim mesmo. Eu confiaria numa indústria, mas desde que seja fiscalizada e que cumpra as normas. Tem vários industriais aqui de muito boa qualidade, com produtos excelentes, mas não é sempre. Pode ir para frente, outra tela. Outra tela. Muito bem, essa para frente. Então, agora nós vamos para 12. Por exemplo, uma das regulamentações absurdas, pode baixar um pouquinho que está ali. Veja só, isso não atinge só experimental, não, atinge aviação certificada, inclusive. Veja só, olha a leniência na regulação. Essa não pode ser chamada de exigência. Uma coisa que é assim, requisitos de instrução de voo para concessão de licença privada. Voo em velocidades críticas baixas, reconhecimento e recuperação de stall, de pré-stall e parafuso, quando possível. Ou seja, quem decide quando é possível? As escolas. As escolas mal preparadas ou mal equipadas podem decidir e o decidem. Nós tivemos num evento no Seripa 5, em Porto Alegre, onde as próprias escolas confessaram que ninguém está treinando isso. Esse é um fator contribuinte e é uma ilegalidade praticada pelo órgão regulador. Em frente. 13. A única atividade em que eu gostaria de que me fosse garantida a palavra com exclusividade, por gentileza, uma vez que eu respeitei profundamente quando outros estavam com a palavra. Veja só, você vai tirar uma carteira de motorista, você tem que ir ao Detran. Você pode fazer o curso numa autoescola privada, mas você, na hora de fazer o exame teórico e o exame prático, você vai num órgão público. Na aviação não é assim, nessa aviação esportiva. Você pode tirar a carteira. Como é muito difícil a ANAC ter disponível checador e data de exames, você recorre à ABU, Associação Brasileira dos Pilotos de Aeronaves Leves. É uma delegação ilegal do poder de polícia do Estado, é um dever poder de polícia do Estado indelegável, que está sendo delegado a uma entidade privada dos próprios interessados. É outra ilegalidade, eu já cansei até de enumerar, não vou mais numerar. A gente vai somando. Tudo isso que eu estou dizendo tem provas e tudo isso será devidamente judicializado e está sendo. Pode ir em frente. 14. O 14 é o seguinte, construção amadora. Claro, quem que pode ser contra a construção amadora? Nem contra a construção industrial. O que não pode é haver uma indústria produzindo industrialmente em série aeronaves com regras de construtor amador. Aqui do meu lado está um construtor amador que, se ele construir uma aeronave para ele voar, tem todo o direito, o risco é dele. Inclusive está escrito no painel, voo por conta e risco próprio. Só que está saindo de indústria, em série, aeronaves que o risco é do consumidor. Isso fere a Constituição, o artigo 5º, onde todos são iguais perante a lei, e fere o Código de Defesa do Consumidor quase que inteiro. Então está lá, a lista de verificação. Então, veja, a porção maior que deveria ser da construção amadora, ela pode ser vista através de uma verificação, de uma inspeção do órgão público, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, ou da lista de verificação. Então, sempre vai ser o ou, sempre vai ser o mais fácil. E essa lista de verificação, eu consigo construir um Boeing com essa lista, porque a fabricação ou a instalação das turbinas tem o mesmo peso da colocação dos adesivos de não fume. 1 a 1. Então, se eu conseguir 51 itens de qualquer peso, eu posso provar que os outros 49 são industriais e, portanto, esse Boeing é construção amadora. Claro, a gente está levando ao extremo para ilustrar, mas é com essa leniência que essa aviação está sendo regulada. Nem sempre, quero dizer que nós não estamos generalizando. Existem excelentes indústrias no Brasil, mas há espaço para péssimas indústrias no Brasil que estão produzindo produtos de má qualidade e sem segurança. Amador. O arquivo número 15, existia uma regulação que o amador, para não ser confundido com a construção industrial, deveria construir apenas uma aeronave por ano
e um máximo de 3 aeronaves num período de 5 anos. Isso também foi isento, mais uma isenção, mais uma ilegalidade. Então, isso foi abrindo um leque de brechas e espaços por onde foi se infiltrando o sinistro, o acidente. Muito bem. Vamos para frente, que o tempo é curto. No DETRAN, você consegue colocar, está aí, a resolução CONTRAN, número 63, de 21 de maio de 1998. Você consegue construir, atendendo a todos os preceitos de construção veicular. Se você for construir hoje uma aeronave de construção amadora, você tem que botar airbag e ABS. Você tem o nome do primeiro proprietário sempre conhecido com o nome do fabricante. Você tem que ter um certificado de segurança veicular expedido pelo Inmetro. Não é pelo dono da fábrica que atesta lá que a aeronave está boa e ponto final. A ANAC chega a credenciar, como profissional credenciado em aeronavegabilidade, o próprio dono da fábrica. Ou seja, é deixar a raposa cuidando do galinheiro. Isso são ilegalidades que não vão ser toleradas e vão ser devidamente judicializadas. Muito bem. A MPR-100, que seria o documento 19, olha aí, aí é um exemplo, por exemplo, do fabricante e, ao mesmo tempo, é profissional credenciado em aeronavegabilidade. Não é? Nós não precisamos citar nomes nem nada. O que nós estamos defendendo aqui é que pare a ilegalidade. Muito bem. Vamos, então, pular direto para o 19. O 19 é uma norma da ANAC que é signatária de acordos internacionais com FAA, com CASA, com EASA e com vários outros. Diz que, para ser LSA, tem que cumprir as normas ASTM. Aí a ANAC dispensou. Dispensou simplesmente por 5 anos o cumprimento dessas normas. Só que não combinou com o consumidor. Eu comprei para o meu filho voar uma aeronave certificada como LSA, declarando em alto e bom som, inclusive no manual e nas propagandas, que cumpria todas as normas da STM. Fomos descobrir depois que não é nada disso. Aí, a questão do voo por conta de risco, não é? Que é um absurdo, pelo Código de Defesa do Consumidor isso não existe, e essa é a tabela principal que eu queria mostrar. Vejam lá, abaixo da flecha azul, a ANAC, para resolver isso, ao invés de inibir a propaganda enganosa de alguns fabricantes de que estavam colocando no mercado Light Sport Aircraft ou aeronave leve esportiva, ao invés de inibir a propaganda enganosa, legitimou a propaganda enganosa, colocando que todas as aeronaves brasileiras são aeronaves leves esportivas. Ah, mas então cumpriram as normas da STM? Está lá na coluna da direita. Não, 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 não. Nenhuma. Ou seja, isso é um crime de improbidade administrativa, é dever do Estado zelar pela segurança da população, isso não está acontecendo. Por isso, eu quero me despedir com a seguinte mensagem. Isso não acabou. Isso vai ser discutido pelos próximos meses, pelos próximos anos, e não adianta pressão popular das galerias ou um fla-flu que está acontecendo nas redes sociais, que não é o Big Brother. Nós estamos aqui dentro do Parlamento brasileiro e, felizmente, os senadores finalmente se debruçaram sobre essa questão regulatória e nós vamos ter que discutir isso sem animosidade, sem paixões, mas sob a égide do direito. E não dos interesses econômicos ou dos interesses até esportivos, porque o interesse pela segurança e pela vida se sobrepõe a todos esses outros. Muito obrigado a todos.